Oi, mana, eu sou a Thay. Muito obrigada por ter vindo assistir essa aula de tricologia. Nós estamos na nossa segunda aula da nossa jornada Desperta Leste, então vamos para o assunto. Antes de você aprender a aplicar um único fio na sua cliente, você precisa aprender sobre tricologia básica e sobre anatomia ocular. São os dois principais antes que você consiga colar um único fio na tua cliente, tá bom? Vamos para a aula? A tricologia é a ciência que estuda os fios pilosos, como sobrancelha, cabelo e, claro, os cílios. Por que toda leste precisa saber o que é tricologia? Simples. Nós trabalhamos com cílios, então nós precisamos saber sobre a estrutura deles. Então, mano, quando a gente fala sobre estrutura, a gente tem as seguintes informações. O fio do cílio ele é mais fino e mais delicado do que o cabelo. Geralmente ele tem de 0,05 a 0,15 de diâmetro e de 6 a 12 milímetros de comprimento. E em média, cada pessoa possui de 90 a 160 fios por olho, crescendo em 2 a 3 camadas. Só que essas informações elas não são uma regra. Cada pessoa ela é única e possui tanto a quantidade de cílios quanto a quantidade de camada ou a variação de comprimento muda de pessoa para pessoa. Algo muito importante também que você deve saber e saber explicar para sua cliente. Nós perdemos de 2 a 5 fios de cílios por olho por dia, é uma troca normal, são fases dos cílios, então nem toda queda de cílios significa uma extensão mal feita. Na passada nós vimos que os cílios eles protegem os nossos olhos, mas uma curiosidade muito legal é que além deles proteger, eles também alertam, é o famoso sentido aranha. Os cílios eles são tão sensíveis que fazem a gente piscar quando algo chega muito perto. Então, quando se trata de anatomia, o fio do cílio ele é composto por várias camadas. Cada uma função específica que impacta diretamente na forma como nós aplicamos as nossas extensões. Cutícula, ela é a camada mais externa do fio. Ela é composta por escamas sobrepostas que têm a função de proteger as camadas internas contra possíveis agressões químicas, mecânicas, ambientais. E nos cílios, essas escamas são bem mais finas e menos numerosas do que os fios do nosso cabelo, o que torna os nossos cílios mais frágeis e suscetíveis a danos. Por isso, na aplicação, quando mal feita ou quando feita de maneira incorreta, ela pode desgastar ou levantar essa cutícula, levando à quebra daquele fio. Aí, a limpeza inadequada ela também pode danificar essa camada, então muito cuidado. Número 2, córtex, ele é a estrutura que dá força e elasticidade. É uma camada intermediária e mais espessa do fio. Ele contém fibras de queratina que estão dispostas em feixes. E no córtex também a gente tem a presença de melanina, que é responsável pela cor do cílio. Aí tá, mas por que uma leste? Por que raios? Eu preciso saber disso. Gente, vamos lá, já que o córtex ele é responsável pelo peso, é essencial que você respeite a espessura e o comprimento para que você não comprometa a integridade do córtex. Sempre tenha em mente que fios frágeis que perdeu a queratina ou elasticidade não devem receber extensões pesadas. Por isso que nós fazemos o cálculo volumétrico, que também vai ser ensinado nessa jornada. O próximo, número 3. Número 3, medula, é a parte central do fio piloso, podendo estar ausente em fios muito finos, como cílios. Então, quando ele está presente, ele é composto por células mais frouxas e ar, e isso influencia na textura e na reflexão da luz do fio. Manas, quando vocês dominam essa base, vocês evitam erros de colagem em áreas incorretas e desgaste precoce do fio natural. Então, amiga, nada de extensão muito pesada, respeita, para poder não causar nenhum tipo de dano, que às vezes esse dano pode chegar até mesmo ser permanente. Agora que você já entendeu como é formada a estrutura de um cílio com as suas camadas, é hora de a gente avançar para um aspecto fundamental para a nossa retenção, o ciclo de vida dos cílios. Então, assim como qualquer fio piloso, eles nascem, crescem, descansam e caem. Tudo isso naturalmente. Cada um desses ciclos possui 3 fases, anágena, catágena e telógena.
A fase anágena é a fase em que requer uma atenção maior, por ser um período de crescimento mais ativo dos cílios. O fio ainda está imaturo, está fino e bem frágil. Sim, ele é o famoso baby lash. Se houver alguma acoplagem nesses fios, pode haver deformação, crescimento irregular e, em alguns casos mais extremos, até mesmo uma lesão no folículo, provocando uma alopecia cicatricial. Ou seja, é uma perda permanente daquele fio. Na fase catágena, é nessa fase que o cílio para de crescer e começa a se preparar para cair. É um processo que dura cerca de 3 a 4 semanas e, por fim, cair. Que vem para a fase telógena. Nessa fase, os cílios eles já completaram o desenvolvimento total e está aguardando o seu momento de cair e ser substituído por um novo fio na fase anágena, que é o baby lash. Essa aula vai ter que ter parte 2, meninos, porque assim, ainda vou ensinar cálculo volumétrico e vou explicar os tipos de cílios por etnia, tá? A tricologia por etnia. Então, para que não fique mais extenso do que já está, vamos ter que ter parte 2 dessa aula. Se você ficou até aqui, quer ser lash design, miga, bora, só entra, vamos, acompanha a jornada, que a jornada tá babado, tá muito boa, tá? Meninas, curtam, comentem, compartilhem, salvem o vídeo, assistam as aulas quantas vezes forem necessárias até que vocês consigam compreender bem sobre a estrutura do fio, tá bom? Beijo, até a próxima!